Oi, meu nome é Greco e hoje eu tô aqui pra falar de um dos filmes mais badalados desse ano, que foi Spider-Man No Way Home. Se não o mais badalado. Esse vídeo vai ter spoilers, igual eu já avisei no começo. E, enfim, começando pelo começo, né? A premissa do filme é bem simples. O Homem-Aranha, após ter sua identidade revelada no último filme, pelo mistério, decide que sua vida piorou demais, tá de cabeça pra baixo e tá tudo dando errado pra ele, não só pra ele, mas pros amigos dele, pra namorada dele, pra tia dele, enfim. E aí ele se recorre ao Doutor Estranho pra tentar voltar no tempo e fazer com que o mistério não tenha revelado a identidade dele, mas como a gente já sabe, as joias do infinito foram destruídas pelo Thanos. Então sobra a opção que o próprio Doutor Estranho dá, né, de apagar a mente de toda a humanidade sobre o Peter Parker para todo mundo esquecer quem é o Peter Parker. Na verdade, esse feitiço até se confunde um pouco no filme, porque o feitiço a princípio era para que todo mundo esquecesse que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Mas eu vou tratar disso um pouquinho mais pra frente. Enfim, e o Homem-Aranha, né, o Peter Parker criança, do jeito que ele é, todo moleque ainda, decide atrapalhar o feitiço durante a execução, o que acaba dando errado, né? E a gente tem no fim o inverso se acontecendo, né? Que os vilões que, inclusive, né, no caso foram só os vilões que vieram a princípio, venham pro nosso universo, todos os vilões que sabiam quem era o Homem-Aranha, né? Que sabiam a identidade dele. E, obviamente, isso traz, né? O Dr. Octopus, o Duende Verde, Lagarto, o Electro, o Homem-Areia e, mais pra frente, claro, os outros dois Homem-Aranhas, né? Do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Bom, essa premissa, claro, foi a mais simples possível. De longe você consegue ver o tanto que foi raso esse motivo, né? Foi uma explicação bem, bem, bem fraquinha. Mas foi a desculpa que arrumaram para poder trazer, de fato, o Aranhaverso pra tela. Poderia ter sido melhor? Poderia, muito, 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 muito. Poderia ter arrumado um outro jeito, poderia ter trabalhado um pouquinho mais a ideia. Eu achei que ficou muito raso, eu achei que ficou simples demais, um feitiço dar errado e assim trazer todos os vilões de volta, assim como os outros Homem-Aranhas, enfim. Mas é claro que, assim, foi um evento, né? Foi o evento da Marvel desse ano. Na verdade, dos últimos 2 anos, né? Praticamente, né? Pós-Ultimato, acho que é o maior filme, a maior produção da Marvel até então, que foi reunir, né? Foi de fato dar esse pontapé pro multiverso, que vai ser melhor trabalhado no filme do Doutor Estranho mais pra frente, mas enfim. Focando aqui, funciona bem demais trazer os outros dois Homem-Aranhas, claro, isso aí é. Todo mundo, eu inclusive, tava com um pouco de medo do que eles iam fazer, né? Ainda mais com os spoilers que tinham vazado, que querendo ou não, sempre vaza pra uma produção desse tamanho, né? E também tinha aquele receio, né, que alguns tinham ainda de ser três Tom Holland, não de fato três Homem-Aranha diferentes, que é o que a gente já tinha visto. Mas depois que eles aparecem, você esquece, você entra em êxtase, principalmente para quem acompanhou esses outros Homem-Aranha. Particularmente, esse personagem é um personagem que tá comigo desde a minha infância, é algo que eu acompanho desde que eu me entendo por gente. Eu acho que a maioria dos brasileiros também tem certo carinho pelo Homem-Aranha, porque eu acho que se não for o maior, é um dos personagens mais reconhecidos do mundo afora, um dos maiores super-heróis que existem. É um dos meus favoritos de longe. E, enfim, eu cresci vendo os filmes do Tobey Maguire, revi, via vídeo em tudo quanto é lugar sobre. Fiquei triste quando soube que não ia ter o 4, né? Que cancelaram no 3, após o 3. Mas é algo que eu amo, amo muito de paixão. Um tempo atrás revi os filmes agora mais velho e você vê com outro olhar e eu não consigo desgrudar dele. No cinema, quando ele apareceu, eu inclusive gritei muito junto com o pessoal, porque, né, é aquela hora que o cinema vira estádio de futebol, como foi em Ultimato, como foi em alguns outros filmes pra trás.
Mas, enfim, o filme é um presente. Eu acho que esse filme foi muito mais um presente do que, de fato, uma. Como um filme. É um filme solo, basicamente, do Homem-Aranha, mas que se desconecta um pouco da grande série que é os filmes da Marvel, porque de fato não movimenta muito a narrativa geral, né? Porque a Marvel sempre tem isso de fazer um filme, mas prometer mais pra frente algo maior e algo maior e algo maior e sempre fica na promessa, né? Claro que no final sempre vem entrega, às vezes não, às vezes sim, mas no final entrega sim o que eles vêm prometendo e acaba prometendo mais e mais e mais e mais. Mas esse filme funciona muito bem como um filme solo, um filme de celebração, como os próprios produtores disseram, né? É um filme de celebração pro Homem-Aranha em si como personagem, celebrando esses 20 anos de personagem, né? Que ano que vem vai fazer 20 anos que foi lançado o primeiro live action do Homem-Aranha, né? De tamanho global, como foi o Homem-Aranha 1 do Sam Raimi, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal, caso vocês queiram assistir. E, enfim, eu tô falando um pouco mais do Tobey Maguire, mas claro que o Andrew Garfield, quando aparece, ele funciona bem demais. Ele é de longe, assim, dos três, o mais rejeitado, tanto pelos fãs quanto nos seus próprios filmes, porque foi de longe o que mais teve boicote por parte da Sony, alterações constantes no roteiro, cortes de cenas fundamentais que caparam muito o filme, né? Deixaram o filme muito fraco, principalmente o 2, que que basicamente é o que molda a personalidade dele. Mas a gente não teve uma conclusão da trilogia dele, porque também foi cancelado após isso. E é bom demais ver a redenção dele, tanto quanto pro personagem, quanto pro próprio Andrew Garfield, que ama o personagem. Você consegue ver de longe nas entrevistas que ele dá, o sorriso que ele fica, o quão feliz ele aparenta ser, né? Quando se toca nesse assunto, porque eu acho que pros três é bom demais, foi bom demais ter voltado pro personagem. E, enfim, é bom ver três Peter Parkers diferentes, três Peter Parkers com personalidades diferentes, né? Com propósitos diferentes até, que seguiram caminhos muito diferentes também durante suas trajetórias, durante suas narrativas de filme. E, enfim, foi algo, assim, extasiante. Você sai do filme alegre, você sai feliz, você sai bem do filme, você sai querendo conversar com o povo. E pra quem conseguiu evitar spoilers, foi uma experiência única esse filme. Eu acredito que. Acho que dificilmente eu tive outra experiência tão boa quanto. Nem com o Ultimato eu acho que eu tive, né, a respeito da Marvel, tão boa quanto esse filme me fez, né? Me fez ficar bem, me fez sentir feliz. É algo que você, durante o filme você se emociona muito, você entra na narrativa, né, do filme, né, entra naquele universo, você se entende que cada um ali tem seu papel a cumprir. E, enfim, eu amei esse filme de longe, foi um dos meus favoritos do Homem-Aranha. Claro que acho que perde só para Homem-Aranha 2, assim como muitos também acham isso, mas com certeza tá no top 2 ali de filmes do Homem-Aranha que já foram feitos. Passando um pouquinho agora para os problemas do filme, né? Que é algo que provavelmente passa batido nessas primeiras assistidas. Eu vi o filme duas vezes, no cinema, vi uma legendado e vi uma dublado, né? Porque é um filme que você precisa de uma reassistida para poder se saciar dele, porque realmente é muito bom. Mas enfim, falando um pouco mais dos problemas dele agora, o principal para mim, assim, um dos principais, né, é o que já tá aqui na tela, é o Venom. O quanto foi descartado esse personagem, o quanto foi escanteado ele e assim, é um dos problemas da Marvel, é de prometer demais e não conseguir entregar. Por quê, né? Pra quem viu o filme do Venom 2, Tempo de Carnificina, as cenas pós-créditos é o Venom se transportando para a realidade do Homem-Aranha exatamente no momento em que ele tá sendo noticiado como Peter Parker. Como quando o mundo inteiro descobre que Peter Parker é Homem-Aranha, é exatamente essa cena em que o Venom reconhece ele. E chega no filme, você nem tem sombra de aparição dele, porque ele passa o filme inteiro naquela ilha do México, onde ele tava, naquele hotel, ele passa o filme inteiro, o filme se passa ao longo de alguns dias, né, se eu não me engano, são 2 ou 3 dias de filme, de tempo de filme, mas é um personagem completamente descartado, que
sinceramente, serviu pra ali no finalzinho colocar, deixar uma gosminha nele naquele universo pra falar que no futuro pode ter sim o encontro do Venom e desse Homem-Aranha do Tom Holland nesse universo, mas enfim, prometeu pra prometer. Foi algo que me deixou triste, né? Quando eu depois de ver, eu fiquei até um pouco triste, porque eu esperava muito, eu gosto muito desse Venom. Não muito dos filmes, mas desse Venom em específico eu gosto bastante. Eu acho que combina bastante esse Venom um pouco mais caricato e, enfim, pro universo dele combina demais. Bom, outro problema que também me incomodou bastante ao longo do filme foi a certa falta de originalidade por parte do roteiro para poder implementar certas soluções. Enfim, a forma como eles trazem os dois Homem-Aranhas fica muito escancarado que vai chegar outro Homem-Aranha diferente ali. Né? É uma cena do Ned abrindo na casa da tia dele, né? Se eu não me engano, da avó dele. Abrindo os portais para chamar o Peter Parker e acaba chamando dois Peter Parkers nada a ver com o que é o dele, inclusive eles não reconhecem. E essa parte da Marvel querer resolver os problemas só com portais, feitos a parte da magia que o Doutor Estranho usa, já é algo que tá ficando batido, né? Você vê isso em outros filmes, como em Thor Ragnarok, no próprio Ultimato, a cena êxtase, assim, o ponto de clímax do filme é onde os heróis entram através dos portais. E eu acho que poderia sim ter sido melhor trabalhado essa entrada dos personagens. Serve, assim, basicamente pro cinema gritar, né? Você vê que foi feito ali pro cinema gritar. As pausas, né, que eles dão ali entre as falas, é justamente isso. Se você for ver, se você for pegar o filme pra ver em casa ou pra ver no cinema sem muita gente, claro, você percebe que aquilo ali não foi tão bem feito como poderia ter sido, né? Mas é algo que eu fiquei um pouquinho assim com o pé atrás, porque poderia sim ter sido melhor, mas claro, no momento que você tá vendo o filme, principalmente pela primeira vez, você nem nota, você nem se dá conta disso. E falando um pouco mais do feitiço que eu tinha falado anteriormente, eu não chego a falar que foi um erro de roteiro, que foi um erro de continuidade, mas enfim. A princípio, o primeiro feitiço a ser feito, né, que o Peter pediu, foi que todo mundo esquecesse a identidade do Homem-Aranha. Para que ninguém se lembrasse que o Homem-Aranha era o Peter Parker, ou seja, para ele continuar no anonimato, né, no âmbito global. E acaba dando errado quando ele quer excluir algumas pessoas do feitiço, né? Que algumas pessoas continuem lembrando que ele é, como, por exemplo, a namorada dele, o Ned, a tia dele, o Rap, enfim. Ao final do filme, o feitiço que eles usam pra resolver os problemas, né, que tinha causado aquelas fissuras temporais, que ia trazer cada vez mais e mais e mais pessoas que sabiam que o Peter Parker era o Homem-Aranha, ele decide mudar completamente o feitiço, que é pra que todo mundo esquecesse quem era o Peter Parker, ou seja, ele foi basicamente apagado da existência, porque ninguém se lembra da existência de um Peter Parker. Nem mesmo os próprios amigos dele, que o conheciam antes dele ser Homem-Aranha, obviamente, mas dessa vez nem se lembram que chegaram a estudar com o Peter Parker. O próprio Rap lembra que a tia dele, que a tia May, né, tinha um sobrinho chamado Peter Parker, ele não se recorda disso. Foi algo que ficou um pouquinho meio estranho pra mim, né, essa resolução desse problema. Não sei se necessitaria exatamente disso. Ou foi um pouco forçado para poder transformar ele no que ele deve ser numa futura próxima trilogia, né? Que ainda não tá nada confirmado, mas que aparentemente está em negociações para ele poder ter uma segunda trilogia dentro desse universo da Marvel. E enfim, fica algo que foi, na minha opinião, não foi tão bem explicado dentro do filme. Pode ser que tenha sim algum propósito maior, mas para mim dentro do filme não foi algo que você de cara pega, né? Que você fica meio assim sem entender um pouco. E pra fechar um pouco essa parte de problemas, né? Que parece que eu tô um pouco hateando o filme, mas é algo que me incomodou, assim, após uma segunda assistida, né? E que provavelmente vai ser algo mais visível, como eu falei anteriormente, na mais pra frente, né? Quando o filme envelhecer um pouco, né? E a gente sai um pouquinho desse êxtase que foi assistir o filme e tá nesse hype ainda, né? Dessas semanas de lançamento dele, que ele ainda tá batendo recorde na bilheteria. É que, bom, basicamente o tempo de cada resolução, de cada personagem, na verdade é um problema um pouco maior, né? Caso. É um problema mais geral, no caso, a respeito desses filmes-eventos que reúne personagens demais, né? Que a Marvel vem fazendo há muito tempo.
Mas é um pouco que fica parecendo que foi uma correria, porque você para pra pensar em certas atitudes de certos personagens que não fazem muito sentido. A princípio, o Doutor Estranho, o Mago Supremo da Terra, não em atividade atualmente por conta do blip, mas que ainda assim, teoricamente, é o escolhido, errar um feitiço, entre aspas, básico, que inclusive ele já fez antes, por causa de um adolescente que fica falando o tempo inteiro. Enfim, é algo que não me desceu muito bem. Um mago da superioridade que é o Doutor Estranho, errar algo teoricamente meio básico assim pra ele, não é algo que me desce muito bem. Certas decisões, como por exemplo, simplesmente o Doutor Estranho ter apertado aquele botão e mandado todo mundo embora sem antes ter consultado o Peter Parker, né? Ele não precisava ter ido ali pra contar pros outros que ele iam fazer isso e tal. Ele simplesmente poderia ter feito isso da onde ele estava antes de ter se aberto um portal e se transportado pra lá, onde na masmorra. A decisão dos vilões de simplesmente seguirem o Duende Verde porque ele falou duas frases. Ele simplesmente vira no apartamento, fica do mal de novo e fala duas frases ali, falando que eles são deuses e eles não têm que perder esses poderes, que eles podem fazer o que quiserem. E simplesmente os outros dois aceitam, né? Que é o Electro e o Homem-Areia, inclusive o Lagarto, que também estava completamente ali pró, assim, até então estava em prol da resolução. Ele aceita ir dentro de um caminhão, inclusive, esperando ali ter a cura feita. E basicamente o Electro se torna do mal, assim, de uma hora para outra, simplesmente porque, sim, o Homem-Areia, inclusive, que tava lá só para poder ver a filha dele, viu que era o único jeito dele voltar para casa era daquela forma e simplesmente não se importa mais com a filha dele no final, porque ele quer destruir a caixa. Então, certas coisas que nesses filmes e eventos você meio que perde o fio da meada em prol do clímax, né? Que foi, claro, a luta final dos três Homem-Aranhas atuando junto e se importando com os vilões é algo que realmente faz parte do Peter Parker, né? Ele querer curar todo mundo ali, foi algo que essa explicação, pelo menos eu curti bastante. Inclusive eu queria queria muito ver o que aconteceu com cada vilão depois de ter voltado para o universo, que obviamente criou certas ramificações, né? O Doutor Estranho, quando manda eles de volta para casa, manda exatamente pro ponto, assim, teoricamente manda exatamente pro ponto em que eles saíram, né? O Dr. Octopus manda pro ponto em que ele acaba de descobrir que o Peter Parker é Homem-Aranha, então ele tá lá no Rio Hudson ainda, com a máquina dele colapsando. O Duende Verde volta um pouquinho antes, claro, então cria várias ramificações e é algo que poderia ser melhor, pode sim muito bem ser melhor explicado em filmes solos desses Homem-Aranhas, né? Pode ser algo que eles podem sim trabalhar. É algo que eu quero ver, né? Bastante. Bom, então, saindo um pouco dos problemas do filme, né? Pelo menos os que eu encontrei, a gente vê que ao final do filme todo mundo esqueceu que o Peter Parker sequer existiu, então assim, ele não é reconhecido por ninguém, nem por seus amigos, então ninguém se lembra de ter, por exemplo, estudado com o Peter Parker. O Rap não se lembra que a tia May tinha um sobrinho chamado Peter Parker. Então, enfim, o que muda radicalmente o feitiço, né, a princípio, né, que só ia apagar quem sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha, e não que ia apagar da mente a pessoa Peter Parker. Então, ficou um pouco meio mal explicado isso, na minha opinião. Também ficou um pouco mal explicado a que nível esse feitiço atinge. Esse feitiço atinge só quem tá na Terra naquele momento? Será que foi um feitiço que atingiu o universo inteiro ou o multiverso inteiro? A gente não sabe em que âmbito fica, né? Porque a gente tem pessoas que conhecem o Peter Parker que não estão na Terra naquele momento. Que é o caso dos Guardiões da Galáxia, por exemplo, que lutaram contra o Thanos junto com o Homem-Aranha lá em Titã, né, alguns anos atrás. Também existem todo o multiverso, né, caso o feitiço seja de âmbito multiversal, a ser atingido, né? Porque caso seja feito dessa maneira, a gente não sabe muito bem o que aconteceu nos outros universos, né? Porque será mesmo que atingiu todos os outros vilões, todas as outras pessoas? Talvez criam ramificações diferentes, o que até meio que faz com que essas curas, nessa toda aquela luta deles para curarem aqueles vilões, tenha sido em vão, porque a gente não sabe muito bem o que aconteceu de fato, né? Então é algo que a gente vai ter que esperar mesmo para ver. Então
creio eu que esse feitiço, assim, para uma narrativa melhor, tenha sido só naquele universo, né? De âmbito universal, mas só o universo do Tom Holland para que ele se vire ali dentro. E, bom, essa conclusão, né? Essa conclusão dessa trilogia do Tom Holland, da trilogia solo do Homem-Aranha dentro do MCU, finalmente foi feita. Pra mim foi satisfatória, né? Foi uma jornada para fazer com que o Peter Parker de fato vire o Homem-Aranha, né? E possa ser o Homem-Aranha definitivo nosso daqui a algum tempo. No âmbito de fã, né, no geral, né? Claro que tem os saudosistas que sempre vão preferir o Tobey, que sempre vão preferir o Andrew, enfim. Mas eu acho que sim, foi um Homem-Aranha muito bem trabalhado. Eu gosto muito desse Homem-Aranha do Tom Holland. E agora que ele tá realmente sozinho, que tá querendo, vai de fato construir a sua vida ali sozinho, provavelmente ele vai começar a trabalhar pro Clarim Diário, pro próprio JJJ como fotógrafo do Homem-Aranha. Isso aí é algo que eu espero muito que aconteça. Porque ele vai ter que arrumar um jeito de pagar as contas, né? Porque agora sim ele tá de fato quebrado, tá de fato pobre. Ele não tem mais tecnologia Stark para ajudar, ele não tem mais a quem se recorrer. E ele tá sozinho no mundo. Então, talvez ele nem faça mais parte dos Vingadores por um tempo, né? A princípio. É algo que a gente vai ter que esperar um pouco para ver. Mas, pra mim, ele tá a passos pequenos, mas tá a caminho de ser o Homem-Aranha definitivo de todo mundo. Eu acho que esse Peter Parker tem um potencial enorme. Eu gosto muito do Tom Holland. E, enfim, de todo jeito a gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer e o que eles vão fazer. Se vai continuar mesmo no MCU, se ele vai ter uma nova trilogia lá dentro. Eu espero que tenha. Eu espero que ele continue lá interagindo com os outros super-heróis, principalmente com os que apareceram nesse filme, como o Demolidor. Mais pra frente pode ter também o Justiceiro ali pelas ruas de Nova York. Enfim, é algo que eu tô muito ansioso pra ver e quero muito ver.